Boa noite, já tem gente me ouvindo. Vou pôr uma música. Eu tô imitando a Maria Marques, minha amiga, e que esteve na última live com a gente. Você foi segundo, o Mário entrou junto, briga com o Mário. Ela sempre coloca música antes das lives dela. Apesar de eu não sempre ter possibilidade de ver tudo, por isso eu resolvi imitar. Eu queria colocar duas músicas hoje. Tem uma outra também. Que eu amo essa música. Não posso cantar, senão ninguém fica. Ninguém chega e ninguém fica. Evolution Sounds. Eu não canto, né, Lana? Quem canta é você. Vocês conhecem? É Tracy Chapman. Eu tenho um vinil dela. Sou muito apaixonada por ela. Minha irmã Thaís, um beijo. Dani, minha prima maravilhosa. Acabei de falar de você. Falei bem, tá? Eu estou agora imitando a Maria, que esteve aqui na última live. Oi, Dani. Obrigada pela participação. É a segunda Dani que entra. Que ela coloca música antes, então eu tô imitando. Essa é Tracy Chapman, uma cantora negra, americana. Essa música se chama Talking About Revolution Songs. Ela é bem conhecida. Agora eu vou pôr uma outra, porque eu não resisto de não pôr essa. Colocado música no início das lives imitando uma amiga minha. Eu vou já chamar a Thaís. Eu anuncio o convidado antes de chamar, mas eu tô assim. Olá. Olá, como é que tá? Olá, vou começar falando baixinho que eu acabei de botar o neném pra dormir. Então, Ai, se eu falar um pouquinho mais alto, ele. é isso mesmo. Eu fiz o roteiro que você já sabe, só que assim, eu já quero começar mudando o roteiro. Tudo Eu sei bem, que você não liga, que você gosta, mas eu já vou começar mudando o roteiro. Vou primeiro tudo bem. apresentar a Thaís. A Thaís é jornalista, editora-chefe e fundadora do Notícias Preta, que agora chegou a 50 mil seguidores no Instagram. Você pode Sim. falar melhor pra gente em qual ordem que ele tá de portal de comunicação antirracista? Eu esqueci, você pode me dar esse dado melhor? Sim. O FOPIR, que é o Fórum de Promoção da Igualdade Racial, fez um levantamento, né, com mais de 60 portais de comunicação antirracista. A gente até teve um encontro ano passado e o Notícia Preta está nesse ranking aí dos 5 primeiros do Brasil. Sim. E além de tudo, assim, os convidados das últimas lives, as convidadas que só foram mulheres até agora, nem era intencional, mas acabou acontecendo e eu tô quase mantendo, porque tá ótimo. São pessoas que eu trouxe pelo profissional, pela especialização da pessoa e pela experiência dela, mas são pessoas que são amigas e eu tô muito feliz de estar isso aqui hoje. Sim! Eu vou começar mudando meu roteiro totalmente, falando que hoje é um dia que teve grande mobilização na internet em relação ao racismo, contrária, em maioria, pelo que eu vi, pela minha bolha social. E eu queria que você já começasse falando disso pra gente, depois a gente volta pro roteiro e segue. Ainda há pouco eu estava vendo o pronunciamento do Donald Trump, né? E ele acabou de falar, tem uma meia hora, 40 minutos, que ele vai, grosso modo, endurecer a repressão a essas manifestações lá nos Estados Unidos, que já duram uma semana. Então, assim, isso mostra o rumo da política, não só americana, como a brasileira também, porque, né, a gente sabe que a gente tem aí
um presidente, se eu posso dizer assim, que também segue esse caminho. Então, é isso, é endurecer. Mas por que endurecer, né? É uma manifestação antirracista. Muito pelo contrário, a gente não deveria agir com mais repressão, né? A gente deveria agir de uma outra forma. E a gente sabe que muitas das manifestações elas começam até de uma maneira pacífica e ordeira, porque nós pretos, a gente sabe que a gente vai morrer. A gente sabe que se a gente for para uma manifestação e começar a querer Até brigar com começou nessa, polícia, né? Começou por uma morte já. a gente vai morrer. É a gente que toma porrada. Ontem aconteceu aqui no Rio de Janeiro uma manifestação em frente ao Palácio Guanabara, também uma manifestação antirracista, né? Contra os atos violentos da polícia aqui do Rio de Janeiro, mas também lembrando o assassinato do menino João Pedro, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro, na semana passada. Lembrando também a chacina no Complexo do Alemão, porque 12 corpos no chão de uma favela, eu chamo isso de chacina, né? E lembrando também, no dia do João Pedro, também teve um outro menino que foi assassinado. Então teve essa manifestação ontem no Palácio Guanabara, e mais uma vez a gente vê aparecendo a Globo News em vários veículos de comunicação. A gente também noticiou no Notícia Preta que no final, na dispersão já da manifestação, a polícia vem com bombas, borracha e gás lacrimogêneo, porque essa é a forma que ela tem de conter a nossa manifestação. Paralelo a isso, eu vi uma imagem, que eu até postei também no Notícia Preta, de uma manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista, manifestação antirracista, que se encontrou com uma manifestação pró-governo. E aí a cena é uma mulher da manifestação pró-governo, eu não sei se você viu esse vídeo, ela vem com um taco de beisebol para onde está a manifestação antirracista, e começa a ofender as pessoas de tudo que é jeito, e o policial militar vem e fala: senhora, vem para aqui, por favor, senhora, vem para aqui, por favor. Então, assim, essa forma como a polícia trata o manifestante branco e o manifestante preto é bem diferente, porque eu tenho certeza que um preto com taco de beisebol não seria: senhor, vem aqui, por favor, porque um preto com pinho-sol está preso até hoje. E lembrando que a polícia é também um retrato institucional, né? É um aparelho ideológico de Estado, né? Então, assim, Sim. é parte do sistema como um todo. Engraçado, assim, engraçado não, na verdade até triste. Eu tava conversando com uma amiga minha que tá assistindo a live, a Ilana, um beijo. E a gente conversando sobre essa live, eu conversei com ela a semana inteira sobre essa live. E a gente falando de várias questões e falando da questão do mito da igualdade racial no Brasil, da democracia Sim. racial e tal, e da coloração de pele, como fazia mais diferença do que nos Estados Unidos. O colorismo. Isso. E a gente falando sobre isso, aí ela virou e falou assim: mas pega um policial e pede para ele perguntar quem é negro, ele vai saber na hora. E é isso. É isso. Muitas vezes, sobre essa questão do colorismo, eu sei que nem é a pergunta, mas eu já vou falar também. E nem tava na pauta, mas a gente pula a pauta. Nem tava na pauta, mas a gente já acabou com toda a pauta. Essa questão do colorismo, eu sempre falo para todo mundo que esse debate, principalmente dentro do movimento negro, ele tem que ser tratado, Alessandra, com uma certa delicadeza, digamos assim. Porque se dentro do movimento negro a gente começar a brigar entre nós: você é menos preto, então você não pode fazer isso, você é mais preto, a gente não vai avançar na nossa pauta, que é a luta antirracista. Então acho que esse é o primeiro ponto. Uma coisa que a gente não pode negar, porque é inegável, quanto mais retinto você mais preconceito você sofre. Isso é um fato. Então eu sou negra, menos retinta, eu vou sofrer muito menos preconceito do que uma amiga minha preta retinta. Mas o fato de eu ser menos retinta não me faz branca. E é muito importante a gente ressaltar isso. Preto é preto. E um outro ponto do preto é preto é que a sua condição social também não clareia a sua pele. Isso é um outro ponto que a gente também aborda. Na sua história. Não clareia a sua pele. Então, isso é um outro ponto que a gente aborda também quando a gente fala do racismo, sempre citando os exemplos, por exemplo, do Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, que é um negro retinto, que está num cargo de poder, mas não está num cargo de tomada de decisão, que você pode estar no poder e não tomar decisão. E a gente vê muito bem isso quando você é uma pessoa negra, marionete de branco, que acontece com ele, com o Hélio Bolsonaro, né, que antes de ser Hélio Bolsonaro era Hélio Negão. Então, assim, essa questão do colorismo
É importante dela ser debatida porque é importante que a gente tenha consciência de mais melanina, quanto mais melanina você tem, mais você vai sofrer o racismo. Porém, preto é preto. Vou voltar para a pauta, só para a gente conseguir algumas coisas dela. E eu também quero falar para as pessoas que, apesar da gente ter a pauta e a gente romper com a pauta, por favor, mandem perguntas que a gente vai dar um jeito aqui de caber tudo nesse tempo que o Instagram manda a gente embora, porque acontece. Conta pra gente como surgiu o portal, de onde, assim, claro que de onde veio a ideia natural, a gente saber da necessidade que é, da mídia, que você já trabalhou na mídia tradicional e tudo mais, mas como é que foi a ideia, a concepção e como que foi o começo do portal? Bom, o Notícia Preta eu criei ele em 2018. Eu era coordenadora de comunicação da Secretaria de Direitos Humanos aqui do estado do Rio de Janeiro. E naquele lugar, uma Secretaria de Estado de Direitos Humanos, eu vi a necessidade de ter um veículo que tratasse as pautas da negritude com mais respeito, essa é a palavra. Quando a gente recebia a demanda do jornalista, né, porque, para quem não sabe, o jornalista liga para as pessoas de imprensa e fala, eu tenho tal pauta, e ele queria demanda, sempre vinha aquela demanda com um personagem da pauta que era assim, então, eu tava precisando falar com a mãe do fulano que morreu. Aí eu falava assim, então, agora a mãe do fulano que morreu, assim, direto, né? Você sabe disso. Então, agora a mãe do fulano que morreu não tá podendo atender. Não, eu preciso falar com ela agora, porque assim, agora é que ela tá chorando, né? Era tipo isso, assim. Aí eu falei, cara, olha a imprensa que a gente tem. Eles se interessam pela pauta quando tá no auge da desgraça, porque eles querem ver uma mulher preta desesperada gritando na televisão, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Isso é a notícia para eles. Então a gente precisa ter um veículo que trate da informação levando em consideração gênero, raça e classe. Porque eu não acredito, Thaís Bernardes, não acredito que a gente possa debater qualquer sociedade sem esse pilar de gênero, raça e classe. Falei que eu não cito autoras, mas enfim, Angela Davis não tem como. Já citei. Angela Davis, pessoal. Então, eu falei, cara, eu tenho que criar alguma coisa. Eu tinha um design que eu falei, Sérgio, você sabe fazer site? Ele falou, sei. Eu falei, faz um aí pra mim. Foi assim que nasceu Notícia Preta. E aí, em 20 de novembro de 2018, o Notícia Preta foi pro ar. Inicialmente, eu fazia o site sozinha. Alguns amigos começaram, mandaram texto para colaborar. E eu não sei te dizer como o Notícia Preta teve um boom, assim, sabe? Porque a gente crescia no primeiro ano 10 mil seguidores, 10 mil seguidores por mês. É isso. 10 mil seguidores por mês. Às vezes crescia mais. Então, você tem noção, hoje a gente está com 156 mil seguidores em um ano e meio. Como que isso acontece? Acontece porque tinha essa lacuna no mercado. Não que não tivessem outros sites. Tinham, mas são pouco, pouco não. Tem muitos, mas a visibilidade é pequena porque falta grana. Então, desses 61 sites, 61 mídias antirracistas que o FOPI levantou, a maioria não consegue viver do seu trabalho, o que é o meu caso do Notícia Preta. Eu hoje não vivo do Notícia Preta. Então, foi essa necessidade de ver uma informação racializada que veio a ideia de fazer o Notícia Preta. Eu vou parar porque senão eu engato em outras coisas e eu não paro mais. Pode ir. Porque, assim, os fatos, eu fiz as pautas, né, também. Mas os fatos que foram acontecendo foram sendo, assim, ao nosso redor. Algumas coisas mais pra frente também tem um pouco a ver com os fatos, mas eu vou seguir aqui a pauta pra gente tentar. Siga. Algo recente aqui no Brasil e que mobilizou as pessoas, que assim, minha mãe tá assistindo, um beijo pra ela, e que também ficou, gente, você tá vendo Big Brother? Eu estava vendo Big Brother. E várias pessoas estavam. E foi um Big Todos Brother viram. de debates muito importantes, muito relevantes. Claro, limitado em um monte de coisa, com vários problemas, com vários cancelados. Claro. Mas foi E muita gente também debateu, gente, o Big Brother não vai mudar a eleição e mudar o mundo e mudar o Brasil. Não querendo dizer isso também. Jamais. Mas comentando como foi uma forma de refletir também. O Babu, ele comenta em um dos episódios sobre o termo negro, falando que vem de uma conotação negativa
e que o ideal seria usar, como usam nos Estados Unidos, black people, que seriam pretos. E, de fato, quando a gente assiste em filme e tudo mais, tem uma palavra parecida para o negro que é vista de uma forma pejorativa. E, É o assim, de uma negro. certa forma. Exato. De uma certa forma, a gente vê que alguns termos estão sendo debatidos como racistas, falando de forma que os termos são parte da nossa comunicação diária, coisa Sim. que não era antes, né? Como criado mudo, como denegrir, eu mesma, dá até vergonha, fazendo uma live sobre isso, falar isso. Eu mesma utilizei na minha dissertação e eu não tinha percebido mesmo. E uma professora pontuou para mim. Aí depois, quando eu tinha todos os resultados do que eu tinha que alterar, a primeira coisa que eu fui alterar foi aquilo, porque eu fiquei com aquilo na Foi cabeça. denegrir. Mulata, escurinho, dentre vários outros termos. E eu queria perguntar para você assim, o que você acha que se essa mudança na linguagem e na forma da gente se comunicar pode ser um caminho para uma mudança na estrutura da sociedade? Sim, antes da gente falar dessa forma de se comunicar, eu só queria fazer um comentário referente a essa fala do Babu Santana. Essa não é uma verdade absoluta. Uhum. Se é negro ou se é preto. Muita gente pergunta isso. O que é o correto? É negro ou é preto? É, não tem uma resposta para isso. Diversos autores, eu estava até conversando com o Ale Santos, a gente fez uma live sobre isso. Quem não conhece, siga o Ale Santos. Ele é escritor e fala sobre afrofuturismo, então super indico. Você tá indicando E aí, livros que você falou que não ia indicar, eu, viu? eu vou parar. Eu vou parar. Não, E pode aí, indicar, é para indicar. e, e aí a gente estava falando sobre isso, né? Eu também conversei com um professor de história sobre o fato de não que acontece. É, aqui no Brasil, a gente fala tanto faz negro ou preto. Lá nos Estados Unidos, realmente, essa história que o Babu contou é uma das versões. Mas, por exemplo, quando os portugueses invadiram o Brasil e chegaram aqui, eles chamavam os indígenas de negros da terra, né? Então, eles tinham essa ideia de que todo povo escravizado era nativo e escravizado, porque os índios foram escravizados e dizimados, né? Eram os negros da terra. Então, assim, essa versão do Babu é uma das versões para tantas outras versões. Nós, enquanto jornalistas, minha cachorra deu uma louca aqui, nós, enquanto jornalistas, seguimos o IBGE, que é pretos e pardos juntos formam o coletivo, de negros. Então, a gente segue isso, pretos e pardos, negros. No jornalismo a gente usa assim, mas tanto faz você falar preto ou você falar negro. E agora falando sobre a linguagem, como que a gente trabalha, essa foi a sua pergunta, não é? Como que a gente trabalha a linguagem antirracista dentro da comunicação, não é isso? Sim, como que ela pode ajudar a mudar a estrutura social? Então, eu vejo muito jornalismo, Alessandra, como um processo educacional. E eu vejo muitas redes sociais também com essa função cada vez mais educacional. Pode parecer estranho eu falar isso, mas tem um sentido, né? Porque a partir do momento que você forma opinião, você forma consciência, você está educando uma pessoa naquele tema. Entendendo que o racismo ele é estrutural e estruturante na nossa sociedade, a gente não pode pensar que ele vai acabar de um dia para o outro porque a gente descobriu que não se fala criado mudo. Não, isso não vai acontecer. Uhum. Né? É um processo que passa sim pela linguagem aí, por isso que eu falo que eu faço um jornalismo antirracista, porque quando você abre um jornal e você começa a se deparar com notícias antirracistas, com uma linguagem antirracista, e o que é uma linguagem antirracista? Traficante é preso com 50 quilos de cocaína no aeroporto e jovem é preso com 50 quilos de cocaína no aeroporto, você sabe quem é o preto, quem é o branco nessas frases. Nessas frases. Então, uma comunicação antirracista é uma comunicação que não vai, por exemplo, ter um jovem negro preso e vai falar suspeito. Porque quando ela escreve suspeito, ela está dizendo a cor do sujeito daquela frase. Então, eu acredito no processo educacional da comunicação, passando pela mídia, entendendo que quando a gente começar a adaptar o jornalismo e a nossa forma de escrever, isso vai criar ao longo do tempo,
vai ser algo meio que natural, entendeu? A gente vai naturalizando aquela forma de leitura, sabe? Eu não acredito que tenha um start que fale assim, bom, agora todo mundo entendeu tudo, porque o processo de letramento, que a gente chama, né, principalmente de letramento racial, ele é um processo gradativo, né, Alessandra? Por exemplo, eu, Thaís Bernardes, tem, sei lá, 5 anos quando a gente se conheceu, eu não tinha o mesmo letramento racial que eu tenho hoje. Eu sempre soube que eu era negra, mas eu não tinha esse conhecimento de racismo estrutural, estruturante. Não tinha lido Silvio Almeida, falei outro autor. Não tinha lido todas as coisas. Então, assim como o letramento racial é um processo gradativo, essa desconstrução do racismo também é um processo gradativo e passa principalmente pelos meios de comunicação. A gente viu essa semana falando da leitura do negro na mídia, a Leila Steinberg, jornalista da Globo News, no meio, cobrindo as manifestações dos Estados Unidos, vem um jovem negro e ele, enfim, os policiais prendem, e no meio da narrativa de um processo antirracista, o que a jornalista fala, a gente não sabe o que aconteceu, ele poderia estar batendo carteira. Por que ela falou isso? Se fosse um jovem louro de olho azul, será que ela diria que naquela manifestação antirracista ele estaria batendo uma carteira? Então, entender uma comunicação antirracista é entender que esse tipo de comentário parte de uma leitura do que ela tem de quem é um batedor de carteira. E essa leitura que ela tem de quem é um batedor de carteira é construída pelo racismo estrutural e estruturante que a gente vive. Enfim, Isso gente, me lembra o episódio do William Vac, né? Quando ele saiu da Globo. Foi assim, sim. gente. E que agora foi Ele comentar as manifestações antirracistas na CNN. Ele comentou. Chega a ser um deboche assim, da mídia chamada de tradicional botar o William Vac quando você tem dentro da CNN uma Luciana Barreto que é maravilhosa e que tem todo o lugar de fala dela para poder comentar sobre o tema, e eles colocam o William Vac, sabe? Eu acho que chega a ser uma piada. Assisti uma tarde, uma noite de notícias lá, um trecho do jornal que faz. E eu fiquei assim, gente, por que colocaram o William Vac aí? Parece. E aquele dia eu fiquei com a sensação de. Foi quando caiu o Mandetta. Eu fiquei com uma sensação assim, gente, eu nem sei se eu posso falar isso, mas vou falar. Eu acho que colocaram o William Vac nessa noite aí para ele passar vergonha. Só pode, porque todo mundo tava assim, derrubando tudo que ele tava falando. Assim, não acredito que você ainda pensa isso. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Até porque tem vários jornalistas excelentes na CNN atualmente, como você tá falando. Sim, sim. Aí eles têm a figura do macho branco, sempre essa figura do macho branco, heteronormativo lá. Enfim, outro tema, vai. Tô vendo aqui qual das coisas é mais importante pra gente falar agora. Eu vou pular uma pergunta pra gente seguir no que a gente tá comentando. Você acha que dentro do movimento negro para fora, a forma de se comunicar é importante, pode ser decisiva para a ampliação do branco antirracista? A gente também sabe, grande essa. A gente também sabe que o racismo é uma invenção do homem branco, digamos assim, porém as pessoas negras morrem por conta do racismo. Então é um problema da sociedade toda. E além disso, eu penso isso até no cunho do movimento feminista, por exemplo, eu não sou obrigada a ensinar pro macho como se portar. Da mesma forma que alguém do movimento negro não é obrigada a dar uma aula pro branco de que aquilo que ele está fazendo é desrespeitoso e é racista. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa, voltando para o movimento de mulheres, se você educa o seu filho de uma maneira diferente, ensinando questões, ele vai se tornar um menino, um homem com outro tipo de comportamento em relação às mulheres e à sociedade como um todo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se essa forma de comunicar e de educar, como você está falando, como isso deve ser feito, como isso pode ser feito, que não existe uma regra certinha, né? Se você puder falar sobre isso.
Sobre essa forma de educar, né? A gente tem uma frase que a gente sempre usa, que é assim, eduque seu filho para não... É uma coisa assim, eduque seu filho para não ser racista, porque eu tô educando, tipo, o meu filho para combater o racismo. Então, eu acho que passa por aí. Eu até anotei que você falou aqui, porque a pergunta é tão grande que eu me perdi. E a minha mente, ela pensa 30 mil coisas ao mesmo tempo. Então é muito fácil me perder, mas eu sempre volto. E então, sobre esse processo de educação, primeiramente você falou do ponto do branco antirracista, né? Tipo, de como que a gente não tem que educar o branco antirracista. Concordo muito com isso. Eu não estou aqui para dar aula de branco, eu não sou wiki preta de ninguém. Sabe? Ó, eu tô com uma dúvida de negritude. Aí você vai ligar para minha amiga preta. Eu não sou essa pessoa. É. Mas, e também não tenho amigos do wiki pretos, porque isso não tem nada a ver. Eu acho que vocês têm que correr atrás e entender. Nada impede, obviamente, de eu conversar isso com os meus amigos brancos. E eu acho que esse processo do diálogo, ele é fundamental. A luta antirracista, ela não é uma luta do povo preto, ela não é uma luta do povo branco. Ela é a nossa luta. Ter uma sociedade antirracista, você ter uma sociedade mais igualitária. Eu sempre falo isso, o que nós queremos não é uma sobreposição de poder. Tem uma expressão que muito negro usa, fogo nos racistas, fogo nos racistas. Às vezes eu acho que tem que tacar fogo mesmo, mas nem sempre. Porque eu acredito que eu ainda acredito que através do diálogo a gente consiga avançar num projeto de sociedade que a gente quer, que não é uma superposição de forças. Eu não quero uma superposição de forças. Eu quero uma sociedade não mais representativa, e sim uma sociedade com mais equidade. Se nós somos 54% da população, é mais do que óbvio que a gente tem que estar no mínimo em 50%. Opa, perdão. A gente tem que estar no mínimo. A gente tem que estar no mínimo em 50% de todos os espaços. Então, o que é ser um branco antirracista? Eu acho que ser um branco antirracista, a gente até falou disso essa semana, é você se incomodar, por exemplo, quando você chega num local e você vê que você tipo, sabe, que não tem preto naquele lugar. Se não tem preto naquele lugar, já tem um apartheid, como diz a Elisa Lucindo. Olha, eu citando pessoas de novo. Deixa eu só dar um adendo do que você está falando, só para mostrar para as pessoas o que a gente estava conversando, que eu coloquei na pauta e tirei porque tinha muita coisa. O que acontece? Eu estava comentando com a Thaís que eu estava reassistindo uma entrevista com o Luiz Pondé, com o Leandro Carnal e com o Mário Sérgio Cortella. Eu gosto muito dos três e discordo e concordo com coisas. Não é essa questão das pessoas em si, das figuras que representam. Mas eles estavam naquele programa que a gente conhece, que é o Roda Viva. Então eles estavam no centro da roda e em volta tinham vários jornalistas. Eu reparei também que só tinham mulheres jornalistas. A primeira coisa que eu faço é reparar a mulher. É claro, porque a única opressão que eu sinto é essa. Acho até que isso é uma coisa que acaba acontecendo. E aí eu olhei que tinham várias mulheres jornalistas. Só que assim, como entrevistado, só tinham os homens, que era o principal cadeira. Aí eu falei, gente, olha essa sociedade. Eu falei com a Thaís. Falei, gente, o primeiro poder tá o homem, todos brancos, elite e tal, o auge do conhecimento acadêmico e tudo mais. Depois, em volta, até tem umas mulheres. E assim, não tem um negro. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, só explicando que eu pesquisei o movimento sindical, a presença feminina dentro do movimento sindical. E eu pesquisei o sindicato que eu trabalho como jornalista, que é a ASFOC, é o sindicato da Fiocruz. Lá dentro, eu fui pedir dados para fazer as minhas pesquisas e tal. Quando eu recebi um dado que foi para o Comitê de Pró-Equidade de Gênero e Raça. Eu pedi só em gênero, em termos de gênero. Então, eu não recebi só... Eu pedi para eles a seguinte informação. Dentro das gestões e coordenações dos diferentes unidades núcleos da Fiocruz, quantas são mulheres? As pessoas que estão gerindo no principal cargo. E qual cargo que como que funciona e tal. Pedi as informações. Nisso, tem mais mulheres do que homens na Fiocruz. Quando eu olhei as informações... Nos cargos de gestão, de fato, tinham mais mulheres do que homens. Isso não... Assim, eu não esperava isso. Eu vi e falei, interessante. Quando eu fui ver o número de pretos e pardos, eu fiquei assim... Eu tô até... Daqui a pouco posso até abrir a tabela. Eu fiquei assim, gente...
Era assim, 60 de um lado e 2 do outro. Era um É. número assim absurdo. Aí uma conhecida minha que trabalha nessa parte da Fiocruz me informou também que isso poderia ser uma questão porque tinha um quadrinho para pretos e pardos, não, um para pardos e outro para pretos separado. Então depende de como a pessoa se vê. Mesmo assim, né, eu somei tudo. Eu falei, gente, não é possível. Ale, calma aí rapidinho. Você pode Tá, continuar falando que eu vou ouvir, porque eu preciso prender minha cachorra, senão ela não vai deixar a gente falar. tá, Calma aí. pode ir lá, Live em casa, desculpa, gente. não tem problema, normal. Inclusive, vou dar um dado interessante. Fazendo essas lives, eu percebi Pronto, uma voltei. coisa que é óbvia, mas que é fato. Eu só entrevistei mulheres até agora e as que tiveram mais dificuldade de horário, de dia, de tudo, são as mães. Então, gente, a dupla, tripla jornada é real, acreditem. Opa, dupla, tripla jornada, tô eu aqui, gente, escutando meu filho chorar, pensando, será que o André tá com ele? O que que tá acontecendo? Ainda tem o cachorro. Eu nem Ainda sabia que tem o tinha cachorro. cachorro, meu Deus. Tem dois cachorros, tem uma criança chorando e tem eu aqui, ó, mantendo a minha linha de raciocínio. E aí, dentro do que eu tava falando, é até aquela questão que tava mais pra frente, que eu ia falar depois, da representatividade. Que a gente falou, e assim, ao mesmo tempo eu vi uma live sua que você fala sobre isso, que assim, ao mesmo tempo que você que não adianta só estar ocupando lugares, por exemplo, a Maju. Que bom que ela tá Sim. lá, mas assim, ela é uma. Ao mesmo tempo, parece que a estrutura social coloca um ou dois para dizer, olha, resolvemos. É a questão da representatividade. É aquilo que eu sempre digo, né? Eu não quero representatividade. E aí, quando eu digo eu não quero representatividade, isso choca algumas pessoas. Na verdade, o que eu quero é uma equidade. Voltando àquela questão de nós termos 54% da população. Então, eu preciso estar no mínimo 50% dos espaços, porque a representatividade ela pode ser uma grande pegadinha, que é isso. Olha, eu coloco um preto aqui, vocês não queriam um preto aqui, ó, vocês estão representados. Agora, e atrás de toda aquela estrutura, porque quando eu dei o exemplo da Maju Coutinho, é, ela é uma apresentadora, mas ela tem um editor-chefe, ela tem um chefe de reportagem, ela tem a galera tipo da diretoria. Quem são essas pessoas? Porque a apresentadora, ela não decide a pauta. Então, quem decide? Quem tem o poder de decisão? A gente tem que estar nesses lugares onde tem o poder de decisão. Obviamente que é importante a gente ter dentro da comunicação, principalmente na televisão, que é o lugar onde as pessoas se veem, literalmente pessoas negras. Né? Isso aconteceu com a Maju Coutinho, de uma menina olhar e falar, olha lá, mamãe, ela é igual a mim. Então é importante a gente se ver nesses lugares. Esses lugares, eles também são nossos por direito, a gente tem que ocupar. Eu sou muito contra também quando as pessoas falam assim, mas por que preto quer trabalhar na Globo? Não tem que estar na Globo, não. Tem que estar na Globo, sim. Tem que estar na Globo, na Band, tem que estar em todos os lugares que quiserem, que puderem estar. Porque a gente tem que ter o direito de estar. Que é uma coisa que hoje a gente não tem. Então, assim, a representatividade é algo muito delicado, porque a gente não pode ser esse personagem, ó, vai lá, coloca uma pessoa e fala agora todo o grupo está Tá representado. bom. Porque isso é um outro perigo, é de tratar nós negros como uma unidade. O Marielle dizia, né? Somos diversos, mas não somos dispersos. Nós não somos todos iguais, né? E esse perigo de ser todos iguais é isso, é querer botar a gente numa caixinha. Isso Ó, faz pouco a origem. Fala. César Sabino, sociólogo, antropólogo aqui, falando, não quero representatividade, mas equidade. Thaís, vírgula, Bernardo. Agora você tá citada, tá? Agora eu Ele tô falou, vou citada. guardar. Eu não tô lendo Guarda. comentário de todo mundo, gente, é porque a demanda da pauta de hoje Eu tá vi muito aqui. grande. Gente, a minha cachorra tá enlouquecida, estragando a nossa live, mas eu não Tá, permitirei. não. Não serei silenciada. Não. Então, esse é o grande perigo da representatividade. Ela é importante, mas a gente não pode resumir a nossa pauta a uma pauta de ser representados, porque não somos um grupo homogêneo. Não somos todos iguais. É muito importante a gente ter isso. E essa frase do somos todos iguais, em falar, gente, não tem isso de ser preto, ser branco, porque somos todos iguais. Não, não somos. A partir do momento que você diz que somos todos iguais, você está ignorando quem são as pessoas que mais morrem assassinadas pela polícia,
quem são as maiores vítimas de violência obstétrica, que são as mulheres negras. A partir do momento que você diz que somos todos iguais, você está ignorando todas essas estatísticas onde o povo preto sempre está à margem. Então, assim, por favor, não diga somos todos iguais, porque é quando a gente vê as diferenças que a gente pode fazer alguma coisa para atenuar essas desigualdades. A gente estava falando de representatividade, eu anotei aqui na pauta uma coisa que eu achei que mexeu muito comigo. Tava assistindo o Avengers, o filme lá que estava super em alta. Quem assistiu aí pode interagir com a gente. Tem um momento que eu não sei se todo mundo percebeu, mas que tem um momento que um dos personagens, que é o Homem-Aranha, que é novinho, tá com uma luva, que é a luva principal lá, que vai definir o futuro da humanidade, porque mataram metade e o vilão quer matar todo mundo. Não é só da Eu não vi, não é não. só da Terra. Só tô dando uma explicada bem rápida. Não é só da Terra, é de outras galáxias também. Meu namorado sabe melhor do que eu, mas eu vou dar conta. Aí, eu sei assim, tem que mudar a realidade ali. Esse cara vai matar todo mundo. E aí ele tá com a luva, vem todos os vilões em cima dele. Aí ele fica, gente, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí vem uma chuva de mulheres, um monte. Aí tem uma valquíria, que é de um outro planeta lá, negra, tem o pessoal de Wakanda, as mulheres todas guerreiras, até umas que não eram guerreiras diretamente, que era cientista, que era outra coisa, mas assim, na linha de frente. Tem outras mulheres loiras, da classe alta, da classe baixa, todas as mulheres que eram guerreiras ali, sendo que a Capitã Marvel é a mais forte do que os outros personagens masculinos, vão para pegar a luva e vão para resolver. Aí chega no final, quem que resolve? Que é o herói e o Marte. É o Homem de Ferro. Aí eu fiquei assim, cara, como assim? Representatividade. É um filme visto... É porque, assim, parece uma brincadeira, as pessoas podem achar, mas é um filme visto pelo mundo todo e por gente jovem. Esse filme é importante, ele influencia as pessoas. Sim. Então, o que fica no subconsciente, né? Tipo, quem é o poderoso? E é uma metáfora clara, né? Da sociedade. Aí parece assim, olha, vou dar um lugar para as mulheres aqui para parecer que elas estão na linha de frente. Olha como elas são protagonistas. Mas quem vai resolver não são elas. E você sabe que das religiões de matriz africana, e assim como dentro da cultura afrocêntrica, né, que a gente chama, que é o ser afrocêntrico, que é ter esse pensamento afrocêntrico centrado em África, um dos pilares, tem um pilar que é a família, e tem um dos pilares que é a mulher. A mulher, pensar em África, não tem como você pensar em África sem pensar no papel central da mulher nessa estrutura e nessa sociedade. Então, assim, se você é machista, você não tem como ser afrocêntrico dentro do conceito do que é ser afrocêntrico, porque é uma cultura que valoriza a mulher. E isso se reflete muito nas religiões de matriz africana. Eu sou da Umbanda, até meu irmão de santo estava aqui, o Thiago ainda há pouco, não sei se ainda está, onde as mulheres são guerreiras, né? A gente tem quando você vê essa Iemanjá branca, romantizada, com aqueles cabelos, quando você vê, sabe, aquela Oxum na casa, não é nada disso, gente. Oxum, Iemanjá, Yansan, são mulheres guerreiras, tipo, da linha de frente. Então, assim, a cultura africana, a mulher tem esse poder, sabe? Então, ser afrocêntrico é você entender o poder da mulher, né? Então, enfim, só um parêntese. E eu citando autoras, na verdade, o processo de interseccionalidade, pode ser que quem esteja assistindo a gente também não saiba o que significa, tem muito a ver com quando a Thaís fala de gênero, raça e classe, que é um livro que eu acho que é em outra ordem da Angela Davis, até esqueci exatamente a ordem do título, mas que fala dessas 3 questões entrelaçadas. E o movimento chamado feminismo negro começou a partir de algo que você está dizendo, a partir de um contraditório, na verdade, do que você está dizendo. Porque nos Estados Unidos havia um movimento de mulheres em busca de direitos civis e um movimento feminista, mas que eram mulheres que eram patroas das mulheres negras. Sim. E que agiam de forma racista. E dentro do movimento negro, os homens também muitas vezes reproduziam comportamentos e agiam de maneira machista e até violenta. Então, assim,
esse espaço foi um espaço fundamental para o feminismo negro. É muito interessante a gente ver isso, porque as demandas das mulheres negras eram distantes das demandas das mulheres brancas. E aí, Ainda são. dentro disso a Angela Davis fala. Tem um trecho que eu adoro do livro, até minha prima está assistindo, ela que me emprestou o livro. Obrigada, Dani, pelo livro. Tem um trecho que perguntam para ela, que ela também é ativista, filósofa, e ela é ativista, assim, ela age mesmo, ela tá lá, ela não é uma autora que fala da teoria. Perguntam para ela o que era mais importante naquele momento, o voto para o negro ou o direito ao voto para a mulher. E ela fala, é pro negro, sem a menor dúvida. Aí eu fiquei assim, por quê? Aí ela fala, porque é uma questão de sobrevivência. Aí dentro disso eu quero te perguntar, o seu portal e a comunicação antirracista também não é uma questão de sobrevivência? Para você Com falar certeza. sobre a gente. Com certeza. Fazer comunicação antirracista é uma questão de sobrevivência. Eu não sou militante porque eu quero, eu sou militante porque eu preciso. Eu sou militante porque, a partir das minhas armas, no meu caso, enquanto jornalista, é a informação, é a maneira que eu tenho de lutar por aquilo que me mata diariamente. Então, assim, eu falo sempre isso. Eu não faço isso porque eu quero, eu faço isso porque é essencial. E eu acho que todo mundo, o ser militante, todo mundo é militante, porque você milita na sua vida, nossos corpos são políticos, né? E é importante a gente entender que nós somos seres políticos, e não uma política partidária, mas sim uma política que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, sim, é uma questão de sobrevivência e de resistência, e principalmente, Alessandra, de ressignificação também. Eu acho que passa também por ressignificar algumas coisas. Dentre uma outra autora também, que é brasileira, acho muito legal a gente trazer. Eu tô falando muito de autor também porque eu estudei algumas coisas relacionadas ao feminismo negro para escrever um artigo para uma revista da PUC, que era uma edição especial relacionada ao legado da Marielle Franco. E aí eu escrevi um artigo que foi publicado. Eba! E aí eu pude aprender bastante também, pedir ajuda para alguns professores dessa parte teórica. E uma autora brasileira que eu acho legal a gente trazer os brasileiros, uma autora professora brasileira, negra, é a Lélia Gonzalez, de revista. Ó, a Elaine tá vendo, que é da revista. Eu tô falando pra ela. Esse é o nome da revista. Segue lá, gente. E ela cita 3 categorias da sociedade brasileira para enquadrar a mulher preta, que é a mulata, a doméstica e a mãe preta. A mulata e a doméstica são derivações da mucama, do período escravista, e a mãe preta é o que é esperado da mulher negra pela sociedade branca, de classe média. Passividade, em situações de violência e opressão. Isso também tem muita oposição com aquele termo racista e machista, que é o da preta raivosa, que eu até fiz uma outra pergunta, mas que morreu ali. E a partir disso, são diversos estereótipos, e dentre deles a questão da hipersexualização da mulher negra. E aí eu queria te perguntar, você acha que aos poucos tá acontecendo algum processo de mudança? Porque se a gente pensar, por exemplo, a Globeleza era algo assim, tudo que aparece de nu ou que a família brasileira discorda na TV é um absurdo. Mas, cara, Globeleza, como assim? E a gente cresceu com a Globeleza. Tem uma geração aí que cresceu vendo Valéria Valença. Pelada. E assim, mulata do cabelo duro, várias musiquinhas de carnaval. Sim, nega do cabelo duro, as marchinhas, né? Hiper racistas. Mas é verdade. E eu queria que você falasse disso pra gente. Essas classificações que ela coloca, até pra mostrar isso, que o livro, até o Samba da Mangueira falava disso, que o livro de história não mostra. Sim, a história que a história não conta. Gente, a minha cachorra ela tá querendo latir no meio da live. O que a gente faz? Na verdade, ela tem uma bolinha, ela quer que eu pegue. Então, vamos lá. Você queria que eu falasse desse conceito dessas... era da negra raivosa, perdão.
Ou era dessas três mulheres que ela traz? Sexualização. Tá. Vamos lá. A gente tem um. Dentro do movimento negro, a gente fala. Eu vou falar de amor. Eu vou falar de amor. Para poder falar de hipersexualização, se você me permite. Claro que eu te permito. Já te falei que é uma nossa. Então, por que eu vou. Por que eu vou começar a falar de amor? Porque a gente diz, né, que o amor preto salva. Dentro da nossa militância, a gente diz que amor preto salva. E o que é o amor preto? O amor preto é você entender que aquele outro, ele é amável. O que faz aquele outro ser amável? O que faz você amar alguém? Primeiro você passa pelo que você vê, o que é bonito esteticamente. E quando a gente é criado numa sociedade onde o bonito esteticamente é o padrão branco europeu, e quando a gente vive numa sociedade onde a mulher para casar é aquela mulher branca, o que a gente vai amar? A gente vai amar esse padrão europeu. Qual é a mulher que a gente vai respeitar? A gente vai respeitar essa mulher branca pro lar que cuida dos filhos. E por um outro lado, a gente tem aí historicamente as escravas que se deitavam com os senhores e todas essas histórias que na verdade elas eram abusadas sexualmente. Estupro. É isso. O Brasil é fruto do estupro. A miscigenação é o estupro, gente, só pra falar. E aí a gente tem desse outro lugar essa mulher preta que historicamente não sempre esteve nesse lugar, mas esse lugar tipo, era sempre falado dessa mulher preta e cria todo um fetiche em cima do corpo daquela mulher preta, que é a mulher preta fogosa, mulher preta gostosa, mulher preta. O que você tem? Você tem de um lado a mulher que é para casar, para cuidar do lar, e você tem de outro lado a mulher que é para você usar, né? Que ela pode ser usada porque ela é a sua empregada doméstica que você paga e ela vem no meio da pandemia trabalhar na sua casa. Não tem problema, entendeu? Ela é sua propriedade. Ela é sua. Fama e até hoje. Ela é sua. Ela faz o que você quiser que ela faça porque você paga. E quando você não paga, ela faz porque você é superior àquela mulher preta. Então, você entendeu porque eu comecei a falar de amor? O que é feito pra gente amar e o que é feito pra gente usar. A preta raivosa, dentro desse contexto, ela vem porque como que uma pessoa que é feita para ser usada, ela vai ter opinião? Porque o raivoso, na verdade, nada mais é do que uma preta que se coloca. Eu escuto preta raivosa com frequência. Mas com frequência. Eu imaginei que sim. Mas assim, com frequência. E assim, eu sempre... Você trabalhou comigo. Você sabe do meu jeito de ser. Eu sempre fui assim. E a leitura que tinham de mim era a Thaís barraqueira, olha a Thaís isso, olha a Thaís aquilo. Por quê? Porque o que foi construído em cima de uma mulher preta que fala, que se posiciona, que decide, é a preta raivosa. Isso foi construído pra gente. Então, assim, tem esses locais que colocam a gente, que a luta diária de nós, mulheres pretas, é justamente pra gente sair desses locais. Como que a gente faz pra sair desse lugar? E muitas vezes, pra gente poder sair desse lugar, a gente tem, sabe? Tipo, baixa a bola pra gente poder caminhar e avançar com as nossas pautas. E aí é aí que a gente não diverge, mas enfim, os nossos caminhos dentro do feminismo são bem... Eu acho que aí tem uma ramificação, sabe? De alguns privilégios que a mulher branca tem e que a mulher preta realmente não tem. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Eu creio que sim. Eu satisfatório. Se alguém não gostar, pergunta outra. Porque esse lugar do amor, Alessandra, é essencial a gente falar do que é... Nossa, meu filho tá se esgoelando, acho que o pai não tá dando conta. Do que é amável, entendeu? O que eu acho que a gente não tem como discutir nada sem discutir quais são os padrões que a gente reproduz em que eles são... É isso, que eles são amáveis ou que eles são odiáveis. Porque quando a gente entende quais são os padrões do amor,
A gente entende, Alessandra, por que que a morte de um menino preto não choca tanto quanto a morte de um menino de olho azul. A gente entende, Alessandra, por que que tem um mendigo gato, sabe? Que passa num programa de televisão e é ajudado. Por quê? Porque aquele ser branco, loiro, ele foi criado para ele ser amado. Então, e o amor e a empatia precisa existir pra gente poder avançar naquela pauta, sabe? Não sei se estou viajando, mas enfim. Não, tá lindo, eu tô quase me emocionando. Mas é Pensando, gente, o mundo é isso. muito ruim, a gente precisa melhorar esse mundo, gente. Não dá. É, porque o que é ser amável? Hoje eu tenho um filho que tá chorando, negro, retinto, e a coisa que eu mais falo pro meu filho é: eu te amo, você é inteligente, você é capaz. Porque ele precisa entender que ele é um ser amável, sabe? Porque o amor, ele gera empatia. A gente só tem empatia pelo que a gente ama. E a partir do momento que a gente vê aquele ser como uma propriedade ou como algo que a gente pode manipular, a gente não tem como amar. Gente, eu não vou perguntar mais nada, nunca mais. Depois você fala. Vou para uma pergunta aqui política e que às vezes eu acho bem óbvia, mas eu aprendi no jornalismo e muito nas ciências sociais que o óbvio precisa ser dito e até em relacionamento também. E ela começa assim, a pergunta. Vou citar uma fala aqui da ativista, filósofa, professora Angela Davis, quando ela veio no Brasil. Até porque ela é muito conhecida, mas por toda a história dela, maravilhosa. E ela fala que o Brasil nos dava esperança e acreditava que estava caminhando para uma democracia racial quando esse processo foi interrompido pelo golpe contra Dilma. E aí depois eu te pergunto outras coisas do governo atual, mas eu vou parar aqui e pedir para você comentar isso, qual a sua opinião sobre isso. Se você acha que estava de fato caminhando ou se derrubou tanto, foi tão terrível que piorou, no caso. Calma aí, você fala a partir de onde? A partir do governo Lula, do governo Dilma, do golpe? Qual é o lugar que você está aí nessa, só para eu Ela entender? fala que o Brasil dava esperança e que esse processo de democracia racial estava acontecendo, mas foi derrubado junto com o golpe da Dilma, contra a Dilma. Se você acha que Sim. anteriormente de fato estava acontecendo. Na verdade, o que estava acontecendo antes era até uma democracia social, que obviamente acaba sendo racial, porque a maioria da população da classe CDE, a gente sabe que é a maioria negra, né? A maioria empobrecida. E isso também passou por todo o processo das medidas, né, inclusivas, enfim, todas as ações inclusivas que a gente teve nesse governo PT, que proporcionou aí uma ascensão de uma galera e que começou a ter acesso. Isso, ok. Agora, a minha questão, ali, é assim, começou a ter acesso... Gente, meu filho tá chorando muito alto, se tivesse, podem falar. Começou a ter acesso como? Porque o que essa democratização, ela se dá em quê? A gente teve acesso a bens materiais, ou a gente realmente teve um investimento desse governo de esquerda na base, em educação, em comunicação comunitária, porque foi durante esse governo PT, foi o período que mais fez rádio comunitária, por exemplo. Né? Eu não lembro o número agora de cabeça, mas a gente sabe da importância das rádios comunitárias dentro das favelas e periferias. Então, obviamente que eu sou contra golpe, obviamente que eu sou fora Bolsonaro, obviamente que eu sou tudo isso, e obviamente que eu votei no Lula, que se ele viesse eu votaria de novo. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar crítico de como que foi esse enriquecimento, essa ascensão dessas classes C, D e E nesse período, porque eu acho que faltou sim um investimento na base mesmo, sabe? Tipo, da gente ter acesso a mais coisas. Então, assim, realmente, o golpe ele foi um golpe muito duro, mas ele seguiu um padrão que não foi só no Brasil. Se a gente pensar, você pega os Estados Unidos, a gente sai do Obama pro Trump. E esse processo ele já tinha acontecido na Europa, tipo, porque ficou oscilando, né? A política ela oscila muito entre direita e esquerda, direita e esquerda. A gente viu a França que saiu do Sarkozy,
da direita e foi para o François Hollande da esquerda, e aí que saiu do Hollande e foi para o Macron que está ali no centro. Então, esse movimento da política, ele é constante de oscilação entre direita, esquerda e centro. Obviamente que aqui Principalmente quando tem crise econômica, né? É a principalmente hora quando de tem crise trocar econômica. na cabeça das pessoas. Então também não sei se eu respondi essa pergunta, porque eu falo pra caramba, Não, tá perfeito. mas eu Eu acho que acredito. é por aí. Tem um livro que eu tô tentando até lembrar o nome exato, que fala dessa questão das democracias estarem em crise no mundo todo. E é um livro, eu não sei se é de americano, acho que é, mas cita o Brasil, o Bolsonaro, e cita vários traços em comum de todos em vários países. Como, por exemplo, encontrar um inimigo, criar um inimigo. Aí Criar um seria, inimigo por exemplo, comum. no bolsonarismo seria como se fosse o petismo e outras questões, e no Trump seriam imigrantes, por exemplo. E esse livro é muito interessante, depois eu posso trazer para vocês, deixar aqui no Instagram, postar em algum lugar, que esse livro é muito, muito bom. Ele é bem grosso, mas ele é bem fácil e legal de ler. Não é uma coisa política pesadona. Uhum. Quero pegar uma pergunta de uma pessoa que mandou pra gente, que eu não tenho certeza quem é porque subiu, mas foi uma coisa que eu debati com a Lana também, que eu falei dessa minha amiga. E eu não sei se foi ela que perguntou. O que que você acha? E depois eu queria te pedir para você falar uma pergunta obrigatória e a gente encerrar, porque eu não quero mais fazer seu filho ficar triste aí chorando e também Não, daqui a ele pouco tá o com. Instagram manda a gente Ele embora. tá, ele tá com paia, porque eu coloco ele pra dormir, aí ele acordou e ele só dorme comigo E daqui a pouco o Instagram manda a gente embora também, tem isso. também. Eu queria te perguntar, que as pessoas pediram aqui, o que que você acha das pessoas brancas terem defendido o Babu Santana para ganhar o Big Brother e não ter demonstrado o mesmo apoio para Thelma? Eu tenho uma opinião também, mas a sua eu quero primeiro. Tá, o fato das pessoas. Gente, as pessoas brancas terem apoiado o Babu e não a Thelma, eu acho que a gente Sim, apoia, a gente, tipo, não tem uma concepção, mas assim, eu acho que a gente apoia quem a gente quiser, a partir dos elementos que fazem com que a gente se identifique com aquela pessoa ou não. Teve dentro do Big Brother uma coisa de Babu contra a Thelma, teve uma hora que a Thelma não ficou com o Babu, e aí, né, optou por uma menina, e assim, isso da gente ficar toda hora botando preto contra preto, não fortalece a gente não, sabe? Eu acho que isso afasta a gente, assim. E é mais uma vez tentar colocar o preto numa unidade, assim. Se são dois pretos dentro da casa, eles têm que ser amigos e têm que se unir. Não, gente, assim, sabe? Nós somos seres humanos diversos, mas não dispersos. Então, naquela situação da Thelma, se ela optasse pelo Babu, iam falar que ela não apoiou as mulheres, ou seja, ela ia tomar pancada independente da opção dela, porque a gente não pode esquecer que a mulher preta é a base da pirâmide e a Thelma ainda é uma preta retinta. Então, assim, ela, né, o preconceito que ela sofre é muito maior. Então, assim, sobre o branco apoiar um, não apoiar outro, eu não sei, eu acho que esse diálogo não favorece a pauta que a gente quer faltam avançar. 2 minutos para a gente ser expulsa. Vai. A última pergunta era para você, Thaís, no campo pessoal das suas tarefas, vida e tudo, quais descobertas foram positivas nesse momento difícil que a gente está vivendo, de uma doença, mas ficar mais em casa, etc. E quais foram uma dificuldade também? Quais não? Qual? Qual foi uma grande dificuldade para A, você? a dificuldade é essa que vocês estão ouvindo, que chama trabalhar com uma criança de 1 ano e 3 meses em casa. Quando começou a pandemia, ele tinha 1 ano. E a descoberta foi Positivo. entender. O positivo foi, com certeza, poder me dedicar muito mais à Notícia Preta. Isso o lado positivo. Agora a gente tem 50 segundos para dar tchau para as pessoas. E boa noite. Gente, Ale, muito obrigada pelo convite. Não sei se eu As falei pessoas coisa errada, amaram. se eu, Você não tem se eu falei ideia. besteira. Não, as pessoas É, Queria agradecer a oportunidade de pedir para todo mundo seguir o @Notícia Preta BR e acessar o nosso site noticiapreta.com.br. Merchan. Um beijo para todas e todos e dizer que Marina, que está assistindo a gente, psiquiatra, vai estar com a gente no dia 4, né, Marina? Não me deixe mentir. No dia 4. Essa semana tem 2 lives, gente. Não me abandona, fica comigo que tá dando trabalho. Mas tá sendo ótimo, maravilhoso.
Amiga, Muito obrigada. obrigada. Foi Eu que incrível. Eu agradeço, amei. amiga. O Eu pessoal que falou que agradeço, foi amiga. incrível também. Opa. Obrigada.